Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também pela internet. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho aqui presente, que Deus o abençoe grandemente e o continue usando poderosamente na obra de Deus neste tempo final e a favor de todo o corpo ministerial e todo o corpo místico de crentes, toda a igreja, e também a favor das virgens fátuas e também a favor do povo hebreu e a favor de toda a humanidade e a nós também. Para essa ocasião, se encontra conosco minha esposa Sara e Julian, e me acompanham, e também demais pessoas de diferentes lugares que se encontram conosco, e também os do México, também Ruth e sua filha, e demais pessoas, a esposa do nosso irmão Miguel, Ruth de Bermudes, e demais pessoas que hoje estamos neste lugar aqui, em Villahermosa, Tabasco, México. Sexta-feira, 9 de janeiro deste ano 2026. Verdadeiramente é um grande privilégio e uma bênção muito, mas muito grande poder estar aqui, que o Senhor nos permitiu estar aqui, neste lugar, e glorificar seu nome, louvá-lo, glorificá-lo e estar prontos para escutar sua palavra. Isso nada mais podemos conceituar como um milagre, porque como o mundo está, e que Deus tenha nos permitido chegar até aqui, estar vivos e poder cantar a Ele, poder glorificar a Ele e estar preparados para ouvir a sua palavra, isso é um milagre. Assim que sempre damos graças a Deus por essas atividades que nos permite ter, porque virão dias muito, mas muito difíceis, e enquanto pudermos, nós aproveitamos esses dias para ter este companheirismo uns com os outros. Nessa ocasião, buscamos no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3 en adelante, donde nos dice: Isaías capítulo 40, verso 3. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Diz uma voz, clama, e eu disse: que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam ele guiará mansamente.
el mensaje a que mensagem introduce al Señor que introduz o en su Senhor primera em sua segunda primeira venida. e segunda vinda. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. El mensaje que introduce al Señor A mensagem que introduz o Senhor en su primera em sua primeira y segunda venida. e segunda vinda. En el Evangelio según San Juan, No Evangelho segundo São João, en el capítulo no capítulo 1, 1, verso 29, versículo en 29, adelante dice: em diante diz: el siguiente día vio Juan a Jesús no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. E desenha uma estrela de Davi à direita. E eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Agora ele não conhecia, mas Deus lhe deu um sinal e disse: sobre aquele que vires, o Espírito Santo descer em forma de pomba. Esse é. Agora ele o identificou, ou seja, identificou quem era, a quem ele estava preparando o caminho. Agora, vejam que o reverendo William Branham também viu esse a quem ele estava preparando o caminho. O identificou assim como identificou João. Viu o Espírito Santo também descer, a coluna de fogo, descer sobre um lugar e repousar ali, sobre esse ministério que estava ali sendo operado no cumprimento dessa visão que foi mostrada a ele, da visão da carpa, da visão da tenda. E aí o conheceu. E já vamos ver como aqui ele esmiuça essa página 119 do livro de Citações, parágrafo 1058. E vamos ver aí o que aconteceu. Continua dizendo, versículo 31 do capítulo 1. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E desenham uma estrela de Davi à esquerda. Isso era o que tinha que fazer os discípulos de João. Seguir aquele do qual ele estava preparando o caminho. Era uma decisão muito importante que tinham que tomar os seguidores de João, porque não bastava em seguir a mensagem do precursor, tinham que seguir em frente para receber a mensagem do precursado, consequentemente receber o precursado. E em sua segunda vinda, ele disse que seria paralelo em tudo, pois tem que ter um precursor. E esse precursor é o reverendo William Marion Branham, com o espírito e virtude de Elias em sua 4ª manifestação, o qual Deus o levantou na América do Norte e
Sua mensagem foi difundida por todo o planeta Terra. Agora vejam, na mensagem A Entrada Triunfal de Cristo para a salvação do mundo, aí nos diz, 1º de abril de 2012, em Cayey, Porto Rico, ele diz, e agora temos a promessa para o último dia da vinda do Senhor, e será paralelo a tudo o que foi a vinda do Senhor 2000 anos atrás, sobre um burrinho, um jumentinho, filho de animal de carga, mas para a segunda vinda a promessa é que virá em um cavalo branco. E porquanto Cristo trata com sua igreja no campo espiritual, então vejamos algumas coisas que não podemos deixar passar despercebido. No livro de citações nos fala disto na página 155, que corresponde ao párrafo que corresponde ao parágrafo 1383, 155, parágrafo 1383 nos diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando, Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. E em cima ele escreve, o Rei vem em um burrinho, em sua segunda vinda. E é esse o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual nos diz, capítulo 19 do Apocalipse diz, versículo 11 em adelante diz, versículo 11 em diante diz: viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com o manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam, estes exércitos celestiais vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, os quais os seguiam em cavalos brancos, os vemos. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E, numa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, ele viu ali a esses que o seguiam, a esse cavaleiro, e os viu com vestimentas brancas. E qualquer um que lê isso não entende. Vejam, página 1 do livro de citações, no parágrafo 1, aí ele relata esta visão, e ele diz, vamos lê-la porque para que vejam como ele vem desenvolvendo aí. Foi no mês de março de 1945, uma manhã como às 3 da manhã, que o nosso Senhor Jesus Cristo me deu uma visão. Ele o fez muitas vezes isso, e eu muito humildemente o louvo por isso. Ao princípio dessa visão, aparentemente eu estava caminhando ao noroeste em um caminho, quando o Espírito me virou e me apontou para o oeste.
Ahí dibuja una piedra angular a la derecha Aí y desenha uma encima pedra angular à oeste. direita e escreve em cima Yo oeste. estaba de cara hacia Eu una grande estava montaña. de Parecía frente ser para la uma grande montaña del montanha, Señor. parecia ser Ella a tenía montanha una do torre Senhor. de Ela tinha uma iglesia torre alta y de elevada en la igreja alta cúspide e de ella. elevada no topo Yo dela. fui entonces Eu solicitado fui a ir então al oeste solicitado hacia a la ir ao montaña. oeste para a Yo entré montanha. a la montaña por Eu una entrei na puerta montanha por y uma lo de porta adentro yo fui e encontrado por una dentro mujer fui que tenía recebido puesta por una uma mulher vestidura que tinha que podría haber posto uma sido vestimenta que blanca poderia ter como la sido nieve en algún branca tiempo. como a neve em algum Ahora la tempo. vestidura estaba bastante Agora a manchada. vestimenta estava bastante Ella me manchada. perguntó si yo Ela me era el perguntou hermano se Billy eu Branham, era o y irmão yo Billy respondí, Branham. E eu "Yo soy". respondi, eu sou. Ella entonces Ela então introdújose a sí misma Ela como então la se señora. apresentou Ela a si mesma introdujose a como sí misma como la ela se señora metodista. apresentou a si mesma Eu como a lhe senhora perguntei a metodista. ela, Eu perguntei a "Por que ela, as manchas em esse por que hermoso as vestido manchas branco?" neste formoso Ella vestido respondeu, branco? Ela "Yo he respondeu, estado tan eu ocupada". estive tão Yo ocupada. entonces le dije a ella, Eu então "Eso disse es a ela, correcto. Ustedes isso é correto. metodistas Vocês tienen metodistas tantas têm organizaciones tantas y organizações sociedades en e su iglesia, sociedades em sua ustedes no igreja. han tenido mucho tiempo Vocês para não el Señor". tiveram muito tempo para o Entonces Senhor. ella dijo, Então ela "Se me fue disse, dicho que usted está siendo me foi enviado dito a que mí. você está sendo enviado a mim. Quizás yo debería Talvez despertar a mi deveria marido". acordar o meu Entonces, marido. ella se Então desapareció. ela desapareceu. Mirando hacia mi izquierda, Olhando para a eu minha vi esquerda, pequeno montão eu olhei de um pequeno suave pão montão de cozido. suave pão Allí haviam cozido. aves blancas Ali em pé haviam cerca aves de ellos, brancas pero ellas não em pé comiam muito perto de ello. dele, Então, mas o elas não Senhor comiam me dijo muito a mim, dele. "Los Então o Senhor me conoces disse, tú a ellos?" os Eu conheces? dije, "Não." Eu disse, não. Entonces, Então él dijo, ele "Ese disse, es tu tabernáculo, esse é o y teu ellos no comen el tabernáculo. pan de vida E ya eles más." não comem, Aí dibuja eles uma já não estrela comem o da pão de esquerda, vida. Aí desenha uma e a estrela la de Davi à derecha esquerda e à ahí direita en los dos também. lados. Aí dos dois Yo te lados. estoy enviando por este camino. Eu estou te Entonces, enviando por yo este viajé caminho. hacia el oeste. Então eu viajei para Yo o fui oeste. entonces traído Eu a fui então llano, trazido donde a uma está- planície donde una onde plataforma foi uma erigida, plataforma foi erigida. levantada. Ou seja, era um Levantada. Ou seja, era um lugar. Aparentemente ela estava embaixo de uma grande tenda ou auditório. Ou seja, a plataforma estava embaixo desse auditório. E ele escreve, à direita desenha uma pedra angular e escreve grande carpa, grande tenda. Ali havia cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor então me disse que puxasse para trás as cortinas. E quando fiz, eu vi uma grande montanha de pão de vida, do pão de vida. Ele então disse, alimenta estes. Aí ele escreve pão de vida à direita. E me virando ao redor, eu vi pessoas vestidas de branco, vindo de todos os lugares, formando uma grande audiência. Oh, bendito seja o Senhor. Como essa escritura, em todo lugar que nos congregamos, se cumpre. Hoje eu estou vendo essa grande audiência aqui, que vão chegando de diferentes lugares, cada vez mais e mais. Amanhã um pouco mais, e no domingo já completo os que virão se congregando, pessoas, irmãos, de diferentes lugares, com vestimentas brancas. Agora esse é o cavaleiro. Já não é um burrinho, já é um cavaleiro num cavalo branco, com esses que o seguem, com vestimentas brancas. Agora, vejam na página 66 deste livro de citações, parágrafo 574, que é o que essa chuva do ensinamento estaria sendo dada, diz, página 66, parágrafo 574. Houve uma chuva de ensinamento, a palavra de Deus foi semeada, e quando o Espírito de Deus começa a cair, a palavra de Deus viverá nas pessoas. E essa noiva falsa que cometeu adultério lá fora e trouxe a si mesma dentro de credos e vendeu todo o seu direito de nascimento,
ceifará o quê? Uma confederação de igreja que vai ser ligada e queimada como os espinhos e os abrolhos. E aí à direita para cima ele escreve: vendeu seus direitos para cima, à direita. Vendeu seus direitos. Mas onde a palavra de Deus foi semeada dentro dos corações das pessoas, isso se fará uma noiva para Jesus Cristo, tão certo como estou em pé aqui. Agora vejam na página 26. Vamos ir um momentinho aí. Parágrafo 218. Veja, aí diz: e assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. Vejam, isso é o que ele está preparando ali, ou seja, preparando uma noiva para esse avivamento. E veja, até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E aí desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. Em cima escreve: um homem para um avivamento. E desenha uma pedrinha angular aí, ao lado do 218 do parágrafo. Agora continua dizendo, na 574 da página 66. Se a chuva tardia estivesse aqui, o poder de Deus teria golpeado essa coisa e teria varrido o mundo. A chuva tardia está se preparando para vir. O que acontece? A igreja está manufaturando alguma coisa ela mesma, exatamente como Eva tratou de fazer. Ela tratou de ter mais luz para manufaturar alguma coisa. Nós fizemos a mesma coisa, tratando de fazer alguma coisa em nós mesmos. Mantenham suas mãos longe disso. Deixem Deus fazê-lo. Tomem sua palavra e creiam nela. Detenham-na em seus corações. E quando a chuva começar a cair, a vida se apoderará e a palavra se manifestará a si mesma. A palavra o que se manifestará a si mesma. Agora vejam que depois da chuva temporã, ele se mostraria como a chuva tardia. Vejam na página 64. Aí nos fala também no parágrafo 565. Diz: essa chuva tardia varrerá o mundo. Irmão, houve uma chuva temporã semeando a palavra. Isso é correto. Agora vocês verão o que a chuva tardia produz. Vocês encontrarão que haverá uma filiação. Os pentecostais e todos os grupos virão juntamente. E eles fecharão as portas a esses tipos que não escutam a ele. E vocês não serão permitidos nem de abrir suas bocas. Correto. Então é quando ele virá. Então é quando ele se mostrará. Então é quando vocês verão uma chuva. Oh, que coisa! Fiquem imóveis, sejam quietos, deixem-no ir. E escreve à direita para cima. A visão da carpa, a visão da tenda. Onde estaria isso sendo cumprido? Na visão da carpa, na visão da tenda. Agora vejam, essa base dessa curta mensagem que viria era essa chuva temporã. Vejam também à esquerda para cima. Desenha uma estrela de Davi para cima, escreve: ele virá, o Senhor. E também em cima escreve no parágrafo, do parágrafo 565, escreve: a chuva temporã e tardia. Nas páginas 157 do livro de citações,
Aqui também nos diz, parágrafo 1407, 1407, diz: estou somente edificando. A hora está próxima à mão, quando vocês verão acontecer algo, quando vai ter lugar. E todo este fundamento, agora vejam, qual é o fundamento? O que o reverendo William Branham trouxe, a mensagem. E todo este fundamento aqui somente foi colocando uma base para uma curta mensagem rápida que sacudirá toda a nação. Pois eu ataquei, pois eu estive atacando mulheres, somente esteve colocando aqui em cima, para algo que vocês poderiam golpear ao redor da cabeça com isso. Aí em cima desse parágrafo 1407, ele escreve: a base para uma curta mensagem virá e estremecerá a nação. E à esquerda para cima, em duas linhas, ele escreve Evangelho do Reino. Este é um extrato que está nessa mensagem e não conheces. E nessa mensagem, na página 11, de onde foi tomada esse extrato que lemos no livro de citações, aí, nesse parágrafo, à esquerda para cima, ele escreve uma mensagem, 2 pontos, o Evangelho do Reino. Ou seja, que se tem margem embaixo aí, embaixo vocês podem colocar, porque é dessa mensagem, o mesmo escrito. Uma mensagem, 2 pontos, o Evangelho do Reino. Aqui também, na frente, vejam, ele escreveu: estou colocando o fundamento para uma mensagem curta. E aí em cima ele, de mensagem curta, ele escreve mensagem do Evangelho do Reino. Estou colocando o fundamento para uma mensagem curta. E aí ele escreve mensagem do Evangelho do Reino. E continua. E rápida. Que fará tremer todas as nações. Estou colocando o fundamento para uma mensagem curta. E em cima ele escreve mensagem do Evangelho do Reino. Mensagem curta e rápida que fará tremer todas as nações. Agora ele continua dizendo: estou na mensagem entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo. Porquanto para a primeira vinda houve um precursor, para a segunda vinda tem que vir outro. Para a primeira foi João Batista. Isso já é história. E o precursado foi Jesus Cristo. Para a segunda vinda de Cristo se requer que as pessoas estejam preparadas e vejam um homem precursando a segunda vinda de Cristo, falando as coisas que vai fazer e como vão acontecer. Como João disse que atrás dele viria um maior do que ele, do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. Lhes disse: ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Também quando o viu a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrou para o que vinha, como Cordeiro para tirar o pecado do mundo, e mostrou que ele os batizaria com Espírito Santo e fogo, aos que creriam nele. E mostrou que o maior não seria o precursor, a não ser o precursado. João era grande, seria grande, diz o anjo Gabriel, a Zacarias, o sacerdote, que esse filho que nasceria a Zacarias e sua esposa Isabel seria grande diante de Deus, porque um profeta enviado por Deus é grande diante de Deus. E se é um precursor para a vinda do Senhor, quer seja para a primeira ou segunda, é grande. É maior do que todos os demais profetas, porque é quem precursa a vinda do Senhor.
E agora vejam, isso foi lo que le dijo allí o que a disse ali a Zacarias en Lucas. em Lucas. En Lucas, vamos a ver capítulo Em Lucas, vamos ver capítulo 1, capítulo 1, de esta partecita que él ahí nos citó. dessa partezinha aí que ele nos citou. Verso Versículo 8, miren, dice: Versículo 8, vejam, diz: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. E aí à esquerda, vejam, para cima ele escreve: a hora do incenso, à direita do altar. E escreve Apocalipse 8. A hora do incenso à direita do altar. A hora do incenso. Agora, ele apareceu um anjo do Senhor colocado em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Aí ele escreve Elias e desenha uma estrela de Davi à esquerda. Elias à esquerda escreve: e uma estrela de Davi, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, o arcanjo Gabriel, vejam, mostrou quem seria e que trabalho ele estaria realizando. Agora, isso do incenso tem um lugar onde fala dessa hora do incenso, ou seja, desse momento. E Apocalipse 8 nos fala de que foram acrescentadas às orações dos santos muito incenso. Capítulo 8 diz: tendo aberto o sétimo selo, se fez silêncio no céu como por meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo tomou o incensário, e encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E escreve aí Apocalipse 14 e também 11, do 3 ao 7. Aí nos fala das 2 oliveiras. Recordem esses 2 tubos que nos fala Zacarias, que por meio deles verte azeite e dão azeite a essas lâmpadas, de onde saem desses 2 tubos, esses 2 ramos de oliveira. Em Israel se falou, tem um estudo que se falou disto. Vejam de onde é que surge tudo isso. Recordem que isso está ocorrendo no céu, mas tudo da 7ª dimensão vem a se materializar aqui na terra.
Agora vejam. Si conseguimos ese escrito, Aí, se conseguimos esse escrito, não sei se eu li. si lo tengo por aquí. Se eu tenho por aqui. Vamos poco a poco con un poquito de paciencia. Pouco a pouco, com um pouquinho de paciência, vamos ver. Mírenlo aquí, ¿ve? Veja aqui, Calma vem. se consiguen las cosas. Com calma se consegue as coisas. Pero no sé si yo Mas había não, leído este, não pero sei se eu tinha lido este, mas vamos a ver. vamos ver. El O ángel, anjo, si lo se tiene, tem o desenho ou a foto, la podemos poner. podemos colocá-la. El ángel con el O anjo incensario de com o oro. incensário de ouro. Apocalipsis 8 del 1 al 5. Apocalipse 8, Y do 1 ao dibuja 5. una piedra angular. E desenha uma O sea, pedra y la angular. flecha hacia la piedra angular. Ou seja, a flecha para a escreve, pedra angular. Cristo sale del E lugar escreve: de Cristo intercessão, sai do lugar de del lugar intercessão, santíssimo do en el lugar cielo, santíssimo y no pasa céu, por e el lugar passa del altar pelo del incienso, lugar do altar do donde incenso, ofrece las oraciones onde de los oferece santos as orações dos por la santos resurrección pela de los que ressurreição partieron, dos que y la partiram transformación de los que e estamos a vivos. transformação dos Y que así estamos su vivos. obra de reclamo E assim sua obra en de el cielo reclamação es no céu realizada. é realizada. Miren, Vejam, porque todo lo que ocurre allá luego porque se tudo que ocorre materializa, lá depois se materializa es aqui. realizada. É Y es realizada. reflejada E é en la edad de refletida la piedra angular, na era da pedra a angular, través de su ángel mensajero, através do a seu través anjo del cual mensageiro, Cristo, através do qual Cristo, Melquisedec, Melquisedeque, e ele escreve rei sacerdote, ministra como sumo sacerdote, e opera los e ministerios de Moisés, opera os ministérios de Moisés e obrará Elias. como sumo sacerdote, Operará y como sumo rey, sacerdote e como rei, hijo de David. vírgula, e filho de Davi. Miren, Vejam, allá le diríamos que lá diríamos hay clache, a veces se habla así puertorriqueño. que, claro que se fala assim em português, que tipo de escrito? Que escrito tan tremendo, Que escrito tão tremendo, que escrito tan grande ese, que escrito tão grande este que ele nos deixou. ¿Cómo es que esos ministerios de Moisés Como é que esses ministérios de Moisés e de llevan a Elias cabo esa obra, realizam que essa es obra realizada primero en el cielo, que é y realizada luego primeiro no materializada en céu la tierra? e depois é materializada na terra? En esa obra de reclamo. Nessa obra de Y a reclamação. través de ese ministerio E através desse es que son ministério añadidas las é oraciones que são de acrescentadas todos ustedes. as orações de todos Y vocês. añadidos porque, E porque ya están acrescentados las por quê? oraciones de todos los que Porque han já partido. está as orações de todos que partiram. Ahora Vejam, se unen las oraciones de agora nosotros por se ellos, une por los as que han orações partido, nossas y por eles, nuestra pelos que transformación. partiram e pela nossa esse transformação. ministério, E esse entonces ministério, eleva essas orações então, al Padre eleva Celestial. essas orações ao Pai ¿Y cómo es Celestial. que las contestaría E en como este é tiempo? que Pues as resucitando responderia neste tempo? a los Pois que han partido y ressuscitando transformándonos os que a partiram e nosotros, los que transformando a nós, os que vivemos. Ahora, ven lo sencillo Agora, que es todo. Como Bem o Dios lo simples que é cumple en tudo, simplicidad. como Deus o cumpre em simplicidade. Agora, Miren, sigue diciéndole aquí en este vejam, mensaje que continua estamos dizendo leyendo. ele aqui nessa mensagem que estamos lendo. Dice, y ahora Diz, e no agora, podemos perder la bendición não podemos de ver perder a bênção quién de es el ver precursor quem é o de la precursor segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Porque allá, Cristo. los que Porque perderam de vista lá, quién fue el os que precursor de la perderam de primera vista venida quem de foi o Cristo, precursor da primeira perdieron la vinda de venida del Cristo, Mesías. perderam a vinda do Messias. En el libro de los sellos No livro dos selos, nos dice en Nos la página diz, 375, na página 375, nos dice aquí,
nos diz aqui, Deus fechará a porta algum dia. Está falando da porta da dispensação da graça. Assim o fez no dia de Noé. E então começaram a bater a porta. Correto? Recordem, pois, que a Bíblia diz que será na 7ª vigília. Correto? Alguns dormiram na primeira vigília, outros na segunda, outros na terceira, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta e outros na 7ª. Aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Mas na 7ª vigília se ouviu a declaração, o clamor que dizia: eis que vem o noivo, saí a recebê-lo. E nessa frase, aí em cima onde diz declaração, o clamor que dizia, eis que vem o noivo, aí em cima, aí ele escreve. Ao longo escreve pequenininho, porque senão não vai caber. A todo o comprimento escreve: o precursor, clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, vírgula, o esposo. O precursor, clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, o esposo. Assim diz os professores na universidade. Escrevam pequenininho para que caiba na página. Estamos na escola. Mas na universidade. E à direita, escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1, desenha uma pedra angular e a 7ª era, e escreve 7 na parte 7ª, e em cima na pedra angular escreve 8. E desenha uma flechinha onde diz sair a recebê-lo, em sair aí uma flechinha para a 7ª era e outra flecha para a pedra angular, a 8ª. Ou seja, saia daí e se colocar aqui. Agora vejam, continua dizendo. Agora Cristo o identificou. Cristo depois disse. João disse de Jesus que ele era o maior. O que viria depois dele, o Messias. E depois Jesus disse de João: dos nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João. Este é aquele Elias que viria. São João capítulo 11, versículo 9 ao 15. João deu testemunho de Jesus. E Jesus deu testemunho de João. Isso foi o que nos disse o reverendo William Branham no livro das Eras, editado aqui na página 365. 364, vejam. Diz, não há nenhuma dúvida de que Elias, e ele escreve em cima de Elias IV, porque é o quarto Elias. Não há dúvida nenhuma que Elias tem que voltar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra que realizar. Essa obra é a parte de Malaquias 4:6 que diz: ele converterá o coração dos filhos aos pais. Nós sabemos que esta obra pertence somente a Ele para aquele tempo, porque Ele cumpriu a parte que diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, e ele é a Escritura, porque ele irá diante dele com o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para aparelhar ao Senhor um povo atento. Lucas 1:17. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus mesmo disse, mas ele não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais do dia de Pentecoste. E veja, escreve à esquerda aí, a fé de rapto. João preparou os pais para que Jesus pudesse dar as boas-vindas aos filhos ao entrar ao aprisco. Escreve à esquerda os trovões.
A fé de rapto, os trovões. Y una flecha, dar la bienvenida a los hijos. E uma flecha, dar as boas-vindas aos filhos aí dessa... Uma flecha para um desenho de uma pedra angular. E as eras. E a flecha essa para a pedra angular. As boas-vindas para entrar esse aprisco onde a era da pedra angular. Agora, este profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. E aí vejam, na pirâmide das eras, que desenha as últimas 2, 6, 7, escreve 6 e 7. E essa linha, filhos para dar as boas-vindas, aí puxa uma flecha para a brecha, ou o pescoço, e uma flecha para a pedra angular. Ou seja, prepara os filhos para dar as boas-vindas na era da pedra angular ao Senhor, do qual nos fala na página 51. Vamos ver aqui neste livro que página que é. Página 59, la 59. Página 59, a 59. Miren, dice. Vejam, diz. E os três apóstolos viram isso. E os três apóstolos viram isso. A ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte. À esquerda ele escreve a ordem da vinda, segunda vinda. E à direita escreve Malaquias 4, do 1 ao 6. Sua vestimenta era resplandecentemente branca, e seu rosto brilhava como o sol em seu cenite. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Realmente, Elias virá primeiro. Realmente, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, à doutrina apostólica da palavra dos pais. Agora, vamos ver aqui algo também. Na página 166 do livro de citas. 166 do livro de citações. Miren, allí nos dice. Vejam, aí nos diz. Quando é inspirado a vocês para ver sua presença aqui de São Marcos 11, ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre seu povo em carne humana, assim como ele fez antes de Sodoma, e com a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras dessa mensagem do último dia, e vocês veem a presença de Jesus Cristo, que vocês tinham ouvido o que ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e pouco antes de que a condição de Sodoma seja queimada com a ira de Deus, ver Jesus voltar entre seu povo, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que ele fez, deveria elevar nossas almas à glória. Vejam, ele aí escreve embaixo, escreve do lado de a glória, rapto, e embaixo escreve Jesus vem em carne. Esse é o ministério de Jesus. Não o corpo glorificado que ele recebeu, mas seu ministério. Depois o veremos. E em cima ele escreve esse parágrafo, Jesus em carne humana. Agora, vejam, ele diz que quando virmos fazer essas coisas, o que ele estaria fazendo em sua vinda,
Ele disse debe que elevar nuestras almas a la deve gloria. elevar nossas almas à Y glória. escribe rapto. O E sea, escreve rapto. eso Ou seja, que ele isso estaria haciendo en su venida que ele estaria fazendo em es sua lo que vinda daría la fe de é o rapto a que los daria a escogidos fé de de Dios. rapto aos Nos escolhidos de elevaría, Deus. nos sacaría de esta tierra. Nos elevaria, nos tiraria dessa terra. Ahora él Agora, siempre, ele sempre, cuando va a cumplir algo grande, quando vai cumprir algo lo cumple en grande, simplicidad. o cumpre Y em mientras más grande, simplicidade. más simple todavía. E quanto Miren, el maior, cristianismo mais está simples esperando la ainda. venida del Señor. Vejam, o cristianismo Los está hebreos están esperando a vinda do esperando Senhor. a su Mesías, Os hebreus su estão primera esperando venida. o seu El Messias, cristianismo, su segunda sua venida. primeira vinda. O cristianismo, sua segunda no se vinda. dan cuenta Mas vejam, que não la percebem historia está allí, que a y lo que história tienen que está ver aí es cómo e o se que tem cumplió que allá. ver é como se cumpriu lá. Y podrán decir, si E estuviéramos en poderão el dizer, tiempo de Jesús, yo se hubiese creído en estivéssemos no Jesús. tempo de Jesus, eu teria crido em Jesus. Bueno, Bom, en Jesús, em Jesus, cualquier persona común, qualquer pessoa hemos leído comum, varios extractos lemos vários donde, extratos, mire, no onde, llenaba las cualidades vejam, não cumpria as que qualidades era el de Mesías, que por su forma era o de ser. Messias. Era algo tan Pela sua común forma del de ser, pueblo, era algo tão comum que do los povo, mismos líderes que que tenían os los próprios mensajes de la líderes Torá, que tinham as tenían mensagens todo da lo que habló el Torá, profeta Moisés, tinha todo lo tudo que o dijo, profeta Moisés falou e tudo que vendría disse, un que hombre viria en um medio del homem pueblo hebreo cumpliendo esa no meio promesa, do povo hebreu que él cumprindo essa levantaría un promessa, profeta en medio del pueblo. que ele levantaria um profeta no meio do se povo. levantou. Vejam, se Ese levantou profeta, esse como? profeta como naciendo desde nascendo un bebé, desde por um creación bebê divina, por criação ese divina. cuerpecito, Esse nasceu, corpinho nasceu, creció, cresceu, jugó por allí, brincou por ali, lo vemos como depois joven, o vemos como y jovem lo vemos hablando a los 12 años, e o vemos falando aos 12 anos una vida no templo, normal, uma vida del normal común del pueblo. do comum do povo. Y los E líderes religiosos os líderes não religiosos le pasó não por alto receberam. la venida Lhe del Señor. passou despercebido a Agora, vinda do Senhor. Para la Agora, segunda venida del Señor. para a segunda vinda do Al decir Senhor, que es paralelo en todo, ao no sería dizer igual, que é paralelo em tudo, que seria não seria tão igual? Que sencillo seria e tão tão del comum simples del e pueblo, tão do que comum lo do pasarían povo por alto. que o passariam despercebido. Ahora, Agora, miren, vejam, volvamos a la página 364, voltamos à página 364, en donde nos detuvimos allí, onde paramos ali, del libro de las edades editado. do livro das Eras editado, Dice, Juan el Bautista fue de llamado João Batista, Elías, foi chamado por Elias Jesús. por Mas os Jesus. digo que já Mas vos vino digo Elias e não lo- Que já não le veio conheciam. Elias e Antes não hicieron conheceram. nele Antes todo lo que fizeram quisieron. nele Mateus tudo o que 17, quiseram. 12. Mateus 17, A 12. razão por la qual A razão Jesus pela chamou qual Jesus a chamou Elias Juan João de Elias foi porque o mesmo Espírito que esteve sobre Elias tinha voltado sobre João, da mesma maneira que esteve sobre Eliseu, depois do reino de Acabe. Agora, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre outro homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta, ele será vindicado como tal por Deus mesmo. Quem o vindicaria? Deus mesmo. Sendo que Jesus mesmo na carne não estará sobre a terra para vindicá-lo, como fez com João. Isto será feito então pelo Espírito Santo. E circula o Espírito Santo. E por que por meio do Espírito Santo seria vindicado como precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham? Porque nos disse na página 134 do livro dos selos, em espanhol, que esse Espírito Santo que estava no meio da igreja se encarnaria. Então, aí, o mesmo Espírito Santo vindicaria que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. Agora aí temos o Espírito Santo encarnado. Agora pode vindicar o seu precursor. E pode dizer, este é meu precursor, porque é o Espírito Santo quem faria esse trabalho.
Esto será hecho entonces por el Espíritu Santo. Isso será feito então pelo Espírito Santo, resultando em que o ministério deste profeta será acompanhado por grandes e maravilhosas manifestações. Sendo um profeta, toda revelação será vindicada, porque toda revelação chegará a se cumprir. Maravilhosas obras de poder serão feitas ao falar a palavra em fé. Então, será trazida a mensagem que Deus deu na palavra para tornar o povo à verdade e o verdadeiro poder de Deus. Alguns escutarão, mas a maioria continuará igual como foi no passado, e o rejeitarão. Sendo este mensageiro profeta de Apocalipse 10:7 o mesmo de Malaquias 4:5-6, ele naturalmente será igual a Elias e a João. Ambos foram homens separados do sistema religioso, aceito em seu dia, e ambos foram homens do deserto. Ambos atuavam somente quando tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos falavam sem nenhum temor contra os sistemas e dos líderes religiosos de seu dia. Há um lugar onde ele escreve que João e Jesus não tinham esse medo de falar ou falavam abertamente. Se consegue esse escrito, ele numa das mensagens, ele não falava oculto, mas que as coisas que tinha que dizer, as dizia abertamente e sem problema. O que tinham que dizer, diziam. Ou seja, não andavam ocultando nada. E se conseguirem, me avisam. Ambos falavam sem nenhum temor contra os sistemas e os líderes religiosos do seu dia. Além do mais, não se cuidavam para falar contra todo aquele que era corrupto ou que andava corrompendo outros. Note você, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e dos seus más costumes. Elias falou contra Jezabel e João censurou Herodias, a esposa de Filipe. Vamos ver aqui. Esse mesmo é. E o escrito onde diz João Batista e o Senhor não atiraram indiretas, não deram indiretas, falaram direto aos líderes. Vê? João Batista e o Senhor não deram indiretas, falaram direto aos líderes. Mesmo que não era uma assim às escondidas, atirava às escondidas, como muitos fazem. Atira a pedra e esconde a mão. Não. Eles falavam, quando tinha que dizer a eles, sepulcros embranquecidos, dizia na cara. Serpentes, víboras, e dizendo essas coisas. Mesmo que ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Está falando do quarto Elias. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, o vindicará. E já vimos como o vindicaria. Assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, testificará que Jesus vem. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem realmente era o precursor da sua segunda vinda. E essa é a evidência final de que este homem é realmente o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá ao fim da era gentia e escreve da dispensação da graça. Aí em cima, neste que eu tenho no vermelho, tem outros escritos, e aí a esquerda também escreve a evidência final, e desenha uma pedra angular e as eras. Agora ele aí diz que essa é a evidência final. Agora vejam,
Continua dizendo aqui, en el mensaje que estamos leyendo ahora. na mensagem Vean que lo que estamos dice el lendo. reverendo William Agora Branham, vejam o que diz o reverendo hablando William acerca Branham, de la segunda venida falando de Cristo. sobre a segunda vinda de En el libro de Cristo. citas, No página livro de 119, citações, párrafo 10, página 58, 119, dice, parágrafo agora mirem como 1058 ele aqui diz. Agora vejam como ele desmenuça aqui este esmiuça parrafito este e todo parágrafinho lo que ele nos deixou e allí. tudo o que ele Miren, nos deixou aí. dice, Vejam, e começa diz, a ler esse párrafo e 10, começa a ler esse 58. parágrafo 1058. Talvez seja que estou Talvez seja que esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Agora vejam, e isso é um extrato da mensagem Olhe para Jesus, da qual ele aí nos escreve porque é um extrato. Esse 1058 é um extrato dessa mensagem. E aí ao ladinho disso que acabamos de ler, e referente a isso ele escreve na parte da frente do livro do folheto: talvez eu estou edificando uma plataforma para que mais alguém suba nela. Alguém mais suba nela e em cima ele escreve a segunda vinda do Senhor. Volto a ler. Talvez eu estou edificando uma plataforma para que alguém mais suba nela. E em cima ele escreve a segunda vinda do Senhor. Na mensagem, indo além do acampamento, também aqui nos diz, na página 32, vejam, somente sou uma testemunha, sou somente um solicitador. Como temos em Louisville agora a Convenção Democrata de Kentucky, eles estão construindo a plataforma para o homem que vai ser eleito. Também eu estou construindo uma plataforma para o meu Senhor. Seu Senhor. Nosso Senhor. E ele escreve à esquerda uma plataforma para o Senhor. E 5 pontinhos aí. E desenha uma estrela de Davi. Como as plataformas dos políticos. Aí um pouquinho mais adiante, aí agora ele diz. Agora vejam, aqui também na frente ele escreve: estou construindo uma plataforma para o meu Senhor. Que formoso, quando nós, como indivíduos, podemos dizer o mesmo. Eu estou preparando este corpo, essa plataforma, para ti, Senhor, para que tu mores em mim. Ou seja, estou preparando este lugar para ti, para que tu te entrones em minha alma, no meu coração. Agora vejam, tem um escrito aqui também, que ele nos deixou, e escreve no estudo bíblico que lhe colocaram esse extrato. E diz aí, pela sua mensagem da chuva tardia e a chuva temporã, chamando e juntos os escolhidos, fundamentado na mensagem de WMB e em toda a Bíblia. E junto os escolhidos em cima com a grande voz de trombeta. Ou seja, escreve:
por sua mensagem de la lluvia tardía y la da lluvia chuva tardia temprana, e a chuva temporã, llamando y chamando junto, debe ser e juntando, junto pero deve ser abrevió, y juntando, junto, mas o abreviou e los escogidos, junto y ahí os encima escolhidos, con gran voz, e aí em con cima la com gran grande voz de trompeta, voz, com a grande voz de trombeta, fundamentado en el mensaje de fundamentado na W.M. mensagem de W.M.B. William Marion Branham e toda a Es el Bíblia. fundamento, vean, É o fundamento, de lo vejam, cual él, do qual ese ele, del cual le estaba preparando é el esse do camino, qual ele estava preparando o del cual caminho, él estaba do qual ele colocando estava una plataforma, colocando uma es plataforma. ese mensaje É que essa ese mensagem precursado estaría usando, que esse y precursado también estaria dice usando. toda la Biblia, E também diz toda a porque Bíblia. es un mensaje Porque é escritural, uma mensagem por el escritural, centro de la palabra. No fue pelo eso lo centro que da le dijo palavra. ese Não foi ángel isso que le que estaba disse hablando esse al anjo hermano que ele Branham, estava sabemos falando que ao es el irmão Branham, arcángel Gabriel. que sabemos que é o No arcanjo lo dijo Gabriel. él. Não disse ele Cuando le estaba mostrando, quando estava mostrando. y él Olha, miró, e ele y olhou la persona entró, e a pessoa estaba entrou empujando su camilla porque e estaba estava acostada, empurrando sua maca porque y estava luego salió deitada. la persona que estaba E depois acostada saiu a empujando la pessoa que camilla estava para afuera, deitada y luego empurrando veía a un maca hombre para entrar fora. E en depois muletas. viu um homem luego entrar em saía muletas. ele carregando E as depois muletas. saía ele carregando as Primeiro muletas. entrou, a muleta Primeiro entrou carregando-lo a ele. a muleta Luego, carregando. ele Depois salió, ele carregando ele las saiu. muletas. Ele E carregando ele as dizia, "Eu não muletas. entendo isso E aí ele dentro." dizia, eu não entendo E isso o aí anjo dijo, dentro. E o "Não anjo está disse, escrito, não está quando escrito. tu ores Quando al tu Padre, orares entra en tu ao cámara Pai, secreta entre em tua câmara y ora al secreta Padre, e ore ao Pai. el E Padre te oirá o Pai te y te ouvirá recompensará en e público." te recompensará em público. O sea, vean que es Ou seja, vejam que é escritural. escritural. Y aquel que te oye en secreto E aquele que te ouve em te segredo recompensará en te público. recompensará em público. O sea que lo que estamos viendo allí Ou seja, que o que estamos vendo aí escritural. é escritural, por todos os lados. Ahora, él escuchó, Agora ele escutou, él vio, ele viu, él leyó ele leu y luego él se e calló. depois ele se calou. No podía Não hablar podia lo que estaba falar ocurriendo o dentro que de ese estava cuarto, ocorrendo dentro desse porque daría a quartinho, conocer porque daria a ese conhecer misterio y esse se mistério e levantarían se imitadores. levantariam imitadores. Agora vejam, Él sigue diciendo aquí, ele donde continua nos dizendo detuvimos, aqui, leyó esa onde partecita ahí. paramos, leu essa Tal partezinha vez aí. sea que estoy Talvez construyendo una plataforma para que eu alguien más esteja suba en construindo ella. uma plataforma Tal para vez que yo mais sea alguém llevado suba antes nela. de este Talvez eu tiempo. seja levado Dice, antes deste tempo. como E ele Juan diz, estuvo como João preparándole una plataforma, esteve preparando uma preparando el plataforma, camino al Señor. preparando o caminho ao Aquí el reverendo Senhor. William Branham Aqui o reverendo está William diciendo Branham que él está está preparando dizendo que una ele está plataforma. preparando uma Y plataforma. sigue leyendo de E citas. continua lendo Pero yo do creo livro que de citações. estamos tan cerca Mas eu creio que que estamos não tão me moriré perto de idade que não avançada, morrerei de idade e sendo de avançada 54 e sendo de anos, 54 não me anos, morirei de viejo não morrerei hasta de que ele esteja velho aqui. até que ele seja aqui. Y se detiene ahí y dice, E ele para aí e hasta diz, que aquel até al que qual aquele ele está ao preparando qual o ele caminho, está esteja preparando aqui. o caminho e hasta esteja que aqui. aquel Até al que cual él está aquele preparando ao qual una ele está plataforma, preparando uma esté aqui. plataforma e esteja aqui. Como le preparan una plataforma Como a los preparam uma plataforma aos políticos. Outro vem preparando o caminho aos políticos. E para que esse tenha uma plataforma bem preparada e o apresenta. Este é o candidato que temos. Agora, se ele disse que não morreria de velho sem que ele estivesse presente, ao qual ele está preparando o caminho, então ele pensava, queria que se não morresse por causa de um acidente de velho, não ia morrer sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante sabê-lo. Ele diz. Agora, por que é muito importante sabê-lo? Vejam, estava nos dizendo. Isso é muito importante sabê-lo. Por que é muito importante? Por que é muito importante? Porque se ele diz que de viejo não ia morrer, que de velho não iria morrer sem que ele estivesse presente, pois então, esse do qual ele estava preparando o caminho não tinha nascido. Não tinha ainda tido nem sequer o ministério.
E teria, si él estuviera presente, se ele estivesse tendría presente, unos 65 años. teria uns 65 anos. Una persona Uma pessoa jovem, relativamente joven. relativamente jovem. Mira, Miguel se ve joven y tiene... Veja, Miguel se vê jovem e tem quase 100. Y usted lo ve, E você o vê forte. Ou seja que 65 joven, é jovem, podemos chamar. aunque sabemos Mesmo en la que Biblia sabemos habla na Bíblia que fala de de que a média de idade são 70 e os mais fortes um pouco mais, mas Miguel já saiu da curva, já rompeu tudo isso, todos os padrões, y que siga e rompiendo. que continue rompendo. Que Dios lo bendiga. Que Deus o abençoe. Ahora vean, Agora vejam, dice que eso es muy diz que isso é muito importante sabê-lo. pero sigue diciendo, ahora sigue Mas leyendo continua del libro de dizendo, citas. agora continua lendo do livro de O solo que citações. sea disparado, Ou só que seja asesinado, baleado, ou alguma assassinado, outra coisa, ou de de alguma algum outra modo coisa, muerto, de algum e morreu modo de um morto, acidente automobilístico. e morreu de um acidente automobilístico. Pero no por la edad Mas avanzada, não hasta que pela él idade venga. avançada, até que ele venha. Já Vejam, él lo había dicho, lo había Ele hablado, já tinha dito, já Pero tinha vean ustedes falado. como Deus escondiu Mas esse vejam vocês mistério, como Deus e lo escondeu dejó esse mistério em e o oculto, deixou em oculto y no lo reveló e não revelou antes de tiempo. Tenía antes que ser do en el tempo. tiempo Tinha asignado que por ser Dios. no tempo designado por Deus. Essa revelação Porque solamente essa la revelação necessitaria somente a aquela necessitaria persona que iba a ser aquela transformada e pessoa raptada. que ia ser transformada e Não era para raptada. outro tempo. Não era este para outro tempo. tempo, era para este tempo. Agora sigue dizendo ele aí. Agora continua ele dizendo aí. E partiu não de uma idade avançada, mas de um acidente automobilístico. Inesperado para todos que escutavam a mensagem do reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo. Também ninguém esperava que João Batista morresse, e muito menos na forma de que morreu, decapitado. Nem João Batista esperava morrer assim também. Por isso, quando está preso lá na prisão, manda 2 de seus discípulos perguntar a Jesus: Senhor, diz, vão e perguntem se é Ele. Vão e perguntem se é Ele quem viria, ou esperaremos outro. Ou seja, se Ele é o Messias, ou esperariam outro. Agora vejam, o reverendo William Branham nos fala, nessa mensagem desviando o olhar para Jesus. Aqui nos diz na página 39 dessa mensagem, diz, se estou colocando um fundamento, porque já está na oração, e diz, se estou colocando um fundamento sobre o qual outro vai se levantar, concede, Senhor, que em breve aconteça, que a palavra possa ser cumprida. Como ia ser cumprida essa palavra? Pois, aparecendo esse para o qual ele está preparando essa plataforma. Esse fundamento. E ele escreve à esquerda o fundamento para outro. E à direita desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular, na frase onde diz, e se estou colocando um fundamento sobre o qual outro vai, e aí uma flecha para a pedra angular. E na frente aqui também escreve, colocando o fundamento para outro. Agora vejam. Vejo, este escrito não tem a ver com... Bom, tudo tem a ver, mas a linha que estamos falando, vejam, isso que ele escreve aqui. A palavra somente necessita luz para fazê-la viver. E escreve a revelação do Espírito Santo. Vocês são palavra. Mas necessitava a revelação do Espírito Santo para fazer viver essa palavra em você. E nos vem à mente a mensagem: eis um homem que pode acender a luz. Esse homem do último dia é quem acendeu a luz em cada escolhido de Deus e fez viver essa palavra que está em você, que vem
desde a sétima dimensão, mas que hoje está sendo ligada essa luz em cada alma de cada escolhido de Deus. Vê? Agora, aí nos desviamos um pouquinho mais. Vejam. Continua dizendo aqui. O melhor que João disse de Jesus foi: este é aquele do qual eu disse que viria um maior do que eu, depois de mim. Este é aquele do qual eu dei testemunho que viria depois de mim. Isso foi o maior que João pôde dizer. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é quem viria depois de mim. Agora vejam, aqui também, nessa mensagem indo, e não sabeis, e também vamos ver se é nesta, ou nesta, vamos ver se é indo mais além do acampamento. Aqui na página 30, miren, dice, página 30, vejam, diz: vamos ir mais além do campo agora. Vamos ir mais além do acampamento agora. Vamos ir mais além do nosso próprio pensamento. Vamos nos deixar ir pelo pensamento de Deus. A Bíblia diz isto: deixe que a mente de Cristo esteja em você. Agora aí ele escreve à esquerda o pensamento de Deus e não o nosso. Ali João, pois estava pensando seu pensamento, porque já estava dizendo: vão e perguntem se esse é ou esperaremos outro. Já o seu olho profético estava se fechando. Deixe que a mente de Cristo esteja em você, assim que vamos pensar seus pensamentos, não o nosso próprio pensamento, porque a maioria do tempo estamos equivocados, assim que, para estar seguros, deixe que sua mente descanse em nós. E sua mente era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é sua palavra prometida. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E também escreve aí a vontade do Pai. Isso foi o que Jesus veio fazer, do qual ele respondeu. Vejam. Continua dizendo aqui na mensagem. Mas o pior que pôde dizer foi: vão e perguntem a Jesus se ele é aquele que viria ou esperaremos outro. E o maior que Jesus disse de João foi: este é aquele Elias que viria. Este é aquele Elias que viria. Este é o Elias que viria. Se vocês quiserem recebê-lo. Ou seja, porque mandou perguntar aquilo a Jesus. Não, Jesus não se aborreceu, disse: vão e digam a João. Depois que curou doentes, abriu os olhos aos cegos, expulsou demônios, disse aos discípulos de João: vão e digam a João que os surdos ouvem, os cegos veem, os mancos andam e os mortos são ressuscitados. Vão e digam isso a João. Agora vejam, neste tempo, espiritualmente, se algum dos discípulos, quarto Elias, ou seja, discípulos do precursor, com o Espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, discípulos dele se perguntam: é esse quem viria? Poderíamos dizer: bom, há surdos espirituais que agora estão vindo. Há cegos espirituais que agora estão vendo. Há mancos espirituais e agora estão andando. E estávamos mortos e agora somos ressuscitados. E em breve verão os mortos que vão ressuscitar e nós vamos ser transformados. Esse testemunho, tranquilinho, podem dizer. Porque isso é o que Deus está fazendo com cada um de nós. Já é uma obra que Deus está realizando desde o nosso interior. E depois virá essa cura total, que é nos dar o corpo eterno e glorificado. Agora, digam isso a João, porque João tinha que saber que coisas o Messias faria em sua primeira vinda. Agora também estiveram sendo curados de doenças físicas também, e de espíritos de pessoas que saíram, espíritos malignos também
foram tirados de pessoas. A obra que ele disse que realizaria neste tempo, mas que o maior ia ser a palavra. Trazer a palavra, a revelação. Porque sem essa revelação, não podíamos ter essa fé de rapto. Apenas temos suficiente fé para a cura divina, diz o nosso irmão Branham. Agora continua dizendo, e agora saberá que coisas o Messias tem que fazer em sua segunda vinda, assim como João Batista tinha que saber que coisas o Messias faria em sua primeira vinda? Pois, claro que sim. Por isso tem que vir dizendo as coisas que vai fazer, as coisas que Deus vai fazer depois do precursor, as coisas que Deus vai fazer através do Messias, e todas as coisas que ele estaria realizando seriam realizadas por profeta, não por nenhuma denominação, nem organização. Vejam, aqui no livro das Eras, na página 256, Eras editado, nos diz, esse parágrafo é bem grandão, como na metade um pouquinho mais para baixo. Diz, depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, em 1933, um avivamento de cura rodeou, cercou o mundo, mas não veio por meio de nenhuma organização. Deus operou fora dos grupos pentecostais, fora da organização. E o que vai fazer no futuro será fora da organização também. E ele escreve aí em cima, será por profeta. Será por quê? Será por quê? Por profeta. Porque não fará nada o Senhor. Diz Amós 3:7, sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Toda coisa que Deus faria neste planeta Terra, o faria por profeta. E vejam no milênio, também o faria por profeta. E a eternidade. E sua noiva. Reis e rainhas. Filhos do Deus Altíssimo. Reinando pelo milênio e a eternidade. Como iria realizar? Por seres humanos, por meio de seres humanos. Deus não pode operar por meio dos mortos. Somente pode operar através dos membros viventes. Aqueles membros viventes estão fora da Babilônia. E aí, ao final, ele escreve Apocalipse 11. Apocalipse 14, corrijo. Apocalipse 14. E à direita aí, desenha uma pedrinha angular. Na frase onde ele escreveu, será por profeta. À esquerda, ele desenha uma pedra angular. Agora vejam. Continua dizendo. Agora, continua a leitura desse parágrafo 1058. Continua dizendo, mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Quem introduziria a segunda vinda do Senhor? A mensagem do precursor. Diz, talvez eu não farei, mas essa mensagem o introduzirá. O apresentará. Agora vejam na mensagem Futuro Lar, aqui nos diz, na página 72, diz 500 caminhando ao rio ali, o primeiro dia que o anjo do Senhor apareceu visível para vindicar como ele fez no Monte Sinai, que eu o encontrei, caminhei para o rio, centenas cantando esse mesmo hino para o batismo. Aqui vem ele descendo, essa mesma coluna de fogo que vocês veem ali no quadro, descendo aqui mesmo no rio, e disse, assim como João Batista foi enviado para precursar sua primeira vinda, a mensagem precursará a segunda vinda. E desenha à direita uma estrela de Davi e a pedra angular e as eras. Agora vejam, o mesmo anjo, essa voz disse que a mensagem precursaria a segunda vinda do Senhor.
tua O sea, el mensagem. mensaje que él Ou seja, a estaría mensagem trayéndole al que pueblo. ele estaria trazendo ao Agora, povo. Sigue Agora, diciendo, continua dizendo, luego que termina de leer depois que esa termina otra parte de desse ler párrafo, essa outra parte pero no desse por la edad parágrafo, avanzada, hasta que él mas não venga, pela idade tal vez yo avançada no lo até haré, que ele pero este venha, mensaje talvez eu não farei, introducirá mas essa Jesucristo mensagem al mundo. introduzirá Jesus Cristo ao Ahí se mundo. detiene y dice, Aí ele detém e mensaje, diz, a mensagem, ya lo que pois él tenía já que hablar, o lo que ele habló. tinha que falar, Y o quedó falou. grabado E está ficou impreso. gravado Por lo e está tanto, impresso. leer, Portanto, escuchar las ler, grabaciones, escutar o as gravações, lo ou que ler dijo el precursor de la o que o segunda vida de precursor da Cristo, segunda el vida de reverendo Cristo William disse, Branham, o es reverendo estar William Branham, escuchándolo é como si estar estuviera escutando presente. como se estivesse ¿Qué les presente. parece? O que lhes parece? Porque el mensajero y el Porque mensaje son uno. o mensageiro e a mensagem Y são um. podemos leer la E Biblia en la parte podemos ler a donde Bíblia Moisés na parte onde hablaba Moisés com falava Jeová, com com Elohim, Jeová, allí. com Elohim, ali. Y podemos E también ver podemos la parte de Abraham, também cuando ver hablaba a con parte de Elohim, Abraão, que también quando falava com Elohim. lo E hizo também Moisés. o Pero Moisés vean o fez. Mas vejam Cuando vocês, leemos quando todo lemos lo que ellos hablaron, tudo o que eles es como si falaram, estuviéramos é como tocando se la cinta, estivéssemos poniéndole tocando a play fita, dando play a lo que ellos hablaron. no que eles Porque falaram. el mensaje Porque y el a mensajero mensagem son lo mismo. e o mensageiro são Ou a seja, mesma é o coisa. mesmo, Ou como seja, é o se mesmo, é a estuvieran mesma coisa, como se estivéssemos colocando. Dice leer Diz, ler ou escuchar la grabación, ou escutar leer lo que as dijo el gravações, ou precursor ler o que de la o segunda vida de precursor Cristo, el da reverendo segunda William vida de Branham, Cristo disse o es reverendo estar William Branham. escuchándolo É como estar si estuviera escutando, presente. como se estivesse miren, aqui tem presente. escrito, Agora veja, aqui tem um escrito, en donde nos onde dejó nos deixou, justamente también ahí al lado, le colocaron justamente ese também aí párrafo ao lado, colocar esse en parágrafo, esse estudio bíblico. nesse E estudo ele bíblico, e ele escreve, Este mensaje essa mensagem introduzirá a Jesucristo al mundo. introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Y entre paréntesis, E entre vendrá parênteses, conforme al virá mensaje conforme de a mensagem William Marion Branham, de William Marion Branham, WMB. WMB. Este mensaje Essa introduzirá a mensagem Jesucristo al mundo. introduzirá Jesus Cristo Vendrá ao mundo. conforme al Virá mensaje de conforme William a Marion mensagem de William Marion Branham. Será paralelo en todo. Será paralelo em segunda tudo. venida del Señor A segunda y vinda su do Senhor precursor e com seu la primeira precursor venida. com a primeira vinda. será paralelo Será en todo. paralelo La em segunda tudo. venida del Señor A segunda e su vinda do precursor. Senhor e seu precursor la com primera venida. a primeira vinda. Ahora miren, Agora aquí vejam, nos dice en el mensaje, aqui nos diz na mensagem, reconociendo el di su mensaje, reconhecendo en la disso a página mensagem, 9 na página 9 de este mensaje nos dice, dessa mensagem nos diz, ahora, el mensaje Agora, del séptimo ángel a mensagem do sétimo anjo é para abrir os mistérios dos selos, chamando os trabalhadores gentios da hora undécima para receberem o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Mateus 21 ao 16. Jesus ensinou que certas pessoas foram para a colheita, elas foram contratadas para receber um denário pelo dia. Então, ao meio-dia, mais alguém chegou e foi trabalhar. Então, na hora undécima, ou seja, na última hora do dia, alguém chegou também. Agora, aqueles que chegaram na hora do meio-dia e na hora undécima receberam o mesmo pagamento como aqueles que foram alugados na primeira hora do dia. Isso é tão perfeito. Os mensageiros da primeira hora com a palavra, com o evangelho, com a verdade, eles vieram no dia de Pentecoste e desenham uma pedra angular e as eras e a flecha para a base. Então houve a era do obscurantismo que os bloqueou. Então, no meio-dia vieram Lutero e Wesley. E então haverá uma mensagem na hora da tarde para receber a mesma coisa que tiveram no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar, ou para trazer de volta as mesmas coisas. E ele escreve, Deus encarna e escreve restauração. Agora veja, essa mensagem é a que nos trouxe esse precursor. Agora ele continua lendo agora outra frase desse parágrafo, 1058 do livro de citações.
João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. E ele diz: vai ser paralelo em tudo. Agora podemos ver que algo grande vai acontecer depois da partida do precursor, da segunda vinda de Cristo. E tudo isso que vai acontecer estará em um mistério, porque a primeira vinda de Cristo estava na Escritura prometida. E muitos detalhes: de onde viria, onde nasceria, em Belém da Judéia, seria da descendência do rei Davi, viria através de uma virgem descendente do rei Davi, e assim por diante. Mas na segunda vinda de Cristo, encontramos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando e onde e como virá. Ou seja, não haveria detalhes de como viria, de onde viria. Isso na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, que foi pregado em 63. Tem um extrato aqui que nos fala disso. Página 106 Página 106 do livro de citações, parágrafo 923. Sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está sendo feito. Então Deus tem tudo isso em si. E é um segredo. E é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram a João, e a João foi proibido escrevê-lo. A vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda Ele não revelou. Como virá e quando virá. Vê? E está bem que não dê a conhecer seguro. Ele o mostrou, revelou em cada tipo que encontramos na Bíblia. Por isso a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha. Uma só meta que tinha Deus, ou seja, um só propósito que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nestes últimos dias, Ele o revelou e o mostrou. E aí em cima ele escreve: silêncio, meia hora. A vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá? Não estava revelado. Mas vejam vocês, já está revelado. Já está dado a conhecer esse mistério. Os escolhidos de Deus já sabem até o endereço de onde nasceu, onde foi criado. Porque nasceu no hospital, em outro lugar. Mas o lugar onde foi criado, já até o sabem. Pelo qual, isso também devem de deixar isso quieto, sem estar indo lá, porque foram, já a irmã da minha mãe me disse a mim, ao Humbertito comentaram que foram lá e bateram a porta e tudo, e pois eles são assim simples e abrem a porta e chegam de uma vez, e o melhor o que eles dizem é: não avisaram porque nós teríamos feito comida ou preparado um almoço, mas chegaram assim pessoas e não podem ter um caldeirão de arroz pronto ali para cada um quando dê alguém com ir. Eu disse: não se preocupe, não vai acontecer. Eles ainda não viram, mas eu, da mesma forma que vocês, estou orando pela minha família. E em breve eles verão.
pela família do meu pai, já foram nos visitar em outubro, que creio que foi, ou setembro do ano passado, setembro, outubro, por aí. Já tínhamos acabado a atividade e chegaram. Veja, uma pessoa que parece muito com Humberto, não é ele? Fernando. E chegou com sua esposa e chegou a esposa de um dos irmãos do meu pai que já partiu, Chiquin, já partiu. E chegou a esposa dele também. E chegaram os três e disseram, mas o que aconteceu já? Se acabou sim, já acabamos a atividade. Mas podem vir quando desejarem. E estiveram um momentinho conosco. Eu me lembrava muito de Humberto, porque ele tem essa forma assim de que se parece. Eu não sei se eu tirei uma foto dele, Fernando. E eu dizia, Fernando, você não pode fazer isso, levantar as duas sobrancelhas? Olha, e ele faz também. E eu fiz primeiro porque eu sou teu tio. E é que os Pérez levantam as duas sobrancelhas, levanta a esquerda, e se não gosta disso, então levanta a outra. Foi em agosto? Foi. Em agosto do ano passado, e tivemos um momentinho ali com eles, mas vejam, esse sentimento que vocês têm, eu tenho também pela família. Recordem que a família foi uma das coisas que Hattie Wright pediu. Entre tantas coisas que ela podia ter pedido ser jovenzinha outra vez. Poderia ter pedido ser uma bebê. O que fosse. Poderia ter pedido ser milionária. Ou sua irmã. Ou sua irmã era. Que estava... Era inválida. Tivesse pedido por ela. Mas ela pediu a coisa correta. Pediu pela salvação de seus filhos. E vejam, Deus deu. Ela falou cura e criou teofanias. Ou seja, houve ali um novo nascimento nesses jovens. Agora, vejam como Deus nos permitiu ver nessas manifestações do reverendo William Branham o que foi ali em parte, hoje neste tempo ia ser em seu poder absoluto. Diz, quando vier o aperto, isso já seria sem limitações. Agora, antes disso, tem que ter um povo se preparando para isso que virá. E estamos muito aplicados, dedicados, aqui diz, muito aplicados, porque o que virá é algo grande. E queremos estar bem preparados. E que Ele nos permita nos dar a oportunidade que foi dada à irmã Hattie Wright. Você sabe o que é isso? Que Ele diga a você, peça o que quiseres. Isso é um cheque em branco. Peça o que você quer, que eu te concederei. Ou seja, que não vai ter limites no que o escolhido de Deus faria neste tempo final. Mas você tem que pedir por fé e conforme a vontade de Deus. Essa autoridade não vai ser dada a qualquer um, mas a aqueles que estão ordenados por Deus para receber essa autoridade e que sabem usar esse poder. Vejam, a um seria dado um poder tão grande e tão grande que o que vai fazer ao final é fechá-lo em sua câmara secreta para não fazer um espetáculo público. Porque toda a glória, toda a honra é do Senhor. Agora veja, ele continua dizendo: encontramos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando, onde e como virá.
verá do céu, mas os detalhes da sua vinda, da sua igreja, tudo isso está dentro do sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E houve silêncio no céu como por meia hora, mas tudo será em simplicidade. Tudo será em simplicidade. Vejam, na mensagem A Evangelização do Tempo Final, na página 13, nos diz: essa é a mesma coisa hoje. Quando você vê sua obra, agora já vimos, estamos certificando a aparição do Senhor. Agora recorde, aparecer e vir. São duas palavras diferentes. Aparecer, e em cima ele escreve com Elias, e então vir, e ele escreve com Moisés e Elias. Agora é a aparição, ou seja, no quarto Elias, é a aparição. Ele já apareceu nestes últimos dias, aqui mesmo conosco nestes últimos poucos anos. Agora, esse é um sinal da sua vinda. O que é o sinal da sua vinda? A aparição do precursor. Ele está aparecendo a sua igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele, porque as pessoas não podem fazer essas coisas que vocês veem que o Espírito Santo está fazendo. Assim que essa é a aparição do Senhor. Desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a parte de baixo, e aí no meio. Agora recordem, se falou disso em ambos os lugares, a aparição e vinda. E veja, ele escreve aí: a aparição de Jesus é igual com Elias. E também escreve: a vinda de Jesus é igual. Reclamação. Leão é igual Moisés e Elias. Leão é igual Moisés e Elias. Agora ele continua dizendo na mensagem: no sétimo selo, e no sétimo selo está tudo relacionado à vinda do Senhor, à sua igreja, em sua segunda vinda. E porquanto Cristo trata com sua igreja no campo espiritual, e se entra ao reino de Cristo na esfera espiritual, e depois, quando tivermos o corpo novo e eterno e glorificado, é que entraremos fisicamente no reino de Cristo. E quando estivermos na terra com Ele, no reino milenial, estaremos literalmente no reino de Cristo, glorificados e com uma dupla porção. A porção do novo nascimento no campo espiritual e a porção física do corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Agora vejam, onde está marcado a vinda do Senhor, e tudo relacionado à vinda do Senhor, no sétimo selo, no precursado, a mensagem que introduz o Senhor em sua primeira e segunda vinda. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando a conhecer sob este tema a mensagem que introduz o Senhor em sua primeira e segunda vinda. Ver assim nessas mensagens e nessas porções o que nos foi falado de como seria a sua vinda, tanto o precursor como o precursado. E assim poder estar sendo preparados para muito em breve obter da sua plenitude, ou seja, obter esse corpo eterno e glorificado. E assim Ele nos encheu hoje com sua palavra. Hoje Ele nos deu desse pão de vida, desse alimento espiritual, e atesouramos essa palavra em nossos corações, e que produza tudo aquilo para o qual foi enviada a sua palavra. E vejam vocês como a mensagem é a que introduz o Senhor em sua segunda vinda. Agora dizemos: Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo. Cantemos esse cântico. E assim, já estaremos indicando ao missionário Miguel Bermudes Marim que passe adiante. E
Así glorificamos a Dios Assim glorificamos a Deus e damos graças a Deus este día por y este estos dia momentitos e que estes disfrutamos, momentinhos en que donde desfrutamos, alrededor de la palabra onde ao tenemos redor da palavra este temos hermoso compañerismo. este formoso companheirismo. Enche minha alma Tu Espíritu com Santo. Teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Miren, nos dice aquí, Nos diz aqui, eventos modernos son aclarados, eventos modernos son são hechos claros por la esclarecidos, profecía. são esclarecidos pela profecia. Ayúdanos, Ajuda-nos, querido. Deus querido, tómanos y Tómanos sacúdenos con tu e Espíritu nos Santo. sacode com Teu Espírito Oh, Santo. sacúdenos, Señor. Oh, Com sacode-nos, Teu Espírito Senhor. Santo. Com o que? Com Es Teu el único que Espírito lo puede Santo. sacudir É o único que pode te sacudir. Y si hubiera cualquier cosa E se en há nosotros alguma coisa em que no es nós como tú, que não sácala seja de como nosotros. Tu, tire-a de Senhor. nós, Senhor. planta nuestros pies sobre E la palabra santa firma de Dios. nossos pés na E santa permite palavra que de el Deus Espírito Santo e faz que o Espírito Santo Queme en lo profundo de queime nuestro corazón. no profundo do nosso quite coração todo e resíduo de tire incredulidade todo y resíduo el de vértigo incredulidade de este día. e a sonolência deste dia. Ó, Levántanos y sacúdenos levanta-nos e sacuda-nos. concédelo, Dios. Conceda, ó Deus. Límpianos, moldéanos. Limpa-nos, molda-nos, faze-nos. concédelo. Deus, Si hay concede alguien isto. aquí en esta noche, Se há Señor, alguém aqui nessa noite, que Senhor, contiene en su corazón ese grano, está retendo no coração ese esse grão, gene de Dios, esse gen que de fue Deus, ordenado a vida que foi ordenado à desde la vida fundación del mundo. desde a Y fundação yo do sé, mundo. Señor,
Eu sei, Senhor, que eles estão predestinados para ouvir nessa hora. Por isso, eu rogo, Deus, que Tu encontrarás suas almas e as iluminarás com o batismo fresco do Espírito Santo e os envie pelo seu caminho, regozijando-se e felizes, como disse aos caminhantes de Emaús. Quando ele se foi, disse: ai, não ardia nosso coração quando nos falava e nos abria as Escrituras? Que seja assim em cada alma e em cada coração nessa noite. Que esse coração, essa alma arda. Ah, algo me queimou a mim hoje. Hoje falou a mim. Isso foi para mim. Senhor Deus, eles, eu os dou a Ti. Eu não sei quem eles são, Tu sabes. Eu somente sou responsável por pregar a Tua palavra. Senhor, como Tu a revelas, Tu és responsável pelo demais. Onde a semente cai, eu apenas a lanço. Senhor Deus, eu rogo que ela tenha caído em um solo bom e rico nessa noite, de modo que muitos a vejam, Senhor, e surjam como cristãos reluzentes neste último dia. Que a grande coisa que estamos esperando vir venha rapidamente. E que coisas? A segunda vinda do Senhor. E já veio. Já está em vosso meio. Conceda-o, Senhor. E Tu tomarás tua igreja, tua noiva, e a levará ao lar. Nós vemos tudo isso pondo-se em ordem. Hoje, um dia mais, nos colocamos em ordem. Em qualquer situação que temos em nossa vida, Senhor. Hoje a coloquei em ordem. Hoje estou mais em ordem, mais em linha com Tua palavra. Continue me enchendo, Senhor, com Teu Espírito Santo. Glória ao Senhor, bendito seja o Teu nome. Tu espíritu en el alma. Quiero nacer en Tu reino en esta dispensación. Dame de Tu poder, lléname con Tu unción. Oh, mi regla. Lléname con Tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con Tu Espíritu Santo. Llena mi alma con Tu santa unción. Que Tu palabra se haga carne en mí. Que Tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con Tu Espíritu Santo. Llena mi alma con Tu santa unción. Que Tu palabra se haga carne en mí. Que Tu poder se manifieste en mí. Que Tu poder se manifieste en mí.
y amén. Amém e amém. Estamos caminhando en la luz, na luz, caminando en la luz caminhando na luz do seu rosto, porque estamos na de la era novia, da en la noiva, de la na palabra. era da palavra. Y ahí E Él nos está aí Ele alumbrando está nos nuestro iluminando nuestro nosso andar. caminhar, nosso Con andar. nosotros, el Conosco, misionero o missionário internacional Miguel Bermúdez internacional Miguel Bermudes Marim, Marín, para continuar, para y ya continuar, dejará la parte, e ele já deixará Allá em Porto parte Rico. lá em Porto y Rico. nos veremos mañana E nos veremos a amanhã, las 6 de la mañana, às 6 da manhã, hora de aquí, 8 de la mañana horário daqui, 8 da manhã, de Puerto Rico. de Porto Rico. O sea, tempranito, Ou seja, estaremos cedinho, aprovechando el día, e estaremos aproveitando E o assim, dia. E ter assim, compañerismo los unos con los otros alrededor. companheirismos uns com os outros ao palavra. redor da sua palavra. Y le damos gracias por E el damos alimento que Él nos graças dio. pelo alimento que hoje. Ele nos deu hoje. Con nosotros el misionero Conosco o Miguel missionário Miguel Bermudes Marim. todos. Passem todos. Muy buenas noches. Muito boa Deus noite. lhe bendiga. Deus os abençoe.